A origem do chamado Degredo de Chico Xavier é um tema que se entrelaça com conceitos profundos do espiritismo e com a trajetória única desse médium brasileiro, considerado por muitos um dos maiores exemplos de dedicação espiritual da humanidade. Para compreender esse conceito, é essencial mergulhar nos princípios espíritas sobre evolução, reencarnação e as missões assumidas por espíritos superiores. No Espiritismo, codificado por Allan Kardec, há a ideia de que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde os espíritos reencarnam para expiar débitos de vidas passadas e progredir espiritualmente. No entanto, há espíritos mais evoluídos que, voluntariamente, aceitam reencarnar em mundos como o nosso, não para expiar ou progredir para si mesmos, mas para ajudar na elevação coletiva da humanidade. Esses espíritos missionários são considerados exemplos de altruísmo e renúncia, pois aceitam as limitações e os sofrimentos da vida terrena com o objetivo de auxiliar os demais. Nesse contexto, o degredo não é um castigo, mas uma escolha consciente de serviço ao próximo. A história de Chico Xavier está alinhada a essa visão. Segundo relatos espirituais e biografias baseadas em sua vida, ele seria um espírito de alta hierarquia moral que assumiu a missão de reencarnar no Brasil do início do século XX. Essa época era marcada por grandes desigualdades sociais, crises políticas e profundas necessidades espirituais. Seu objetivo maior seria ser um instrumento para a propagação do espiritismo e um exemplo vivo de caridade, amor e fé. Chico nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em uma família humilde. Desde cedo, enfrentou uma infância difícil, marcada pela morte precoce da mãe, Maria João de Deus, quando ele tinha apenas 5 anos. Após esse evento, foi separado dos irmãos e enviado para viver com uma madrinha que o submeteu a maus tratos físicos e psicológicos. Esses desafios, contudo, parecem ter sido parte do degredo que ele aceitou, pois desde criança demonstrava uma espiritualidade intensa. Em momentos de sofrimento, dizia ouvir a voz de sua mãe desencarnada, que o consolava e orientava. Aos 17 anos, Chico iniciou sua mediunidade ostensiva, sendo levado a estudar as obras de Allan Kardec. A partir daí, sua missão começou a ganhar forma. Ele passou a psicografar mensagens atribuídas a espíritos desencarnados, inicialmente para auxiliar os moradores de Pedro Leopoldo e, mais tarde, para um público muito mais amplo. Seus escritos tinham um caráter consolador, trazendo relatos de familiares desencarnados, reflexões sobre a imortalidade da alma e ensinamentos sobre a importância da reforma íntima e do amor ao próximo. O degredo de Chico Xavier não se refere apenas às dificuldades enfrentadas em sua vida pessoal, mas também ao enorme peso de sua missão mediúnica. Ele psicografou mais de 400 livros, dos quais nunca se beneficiou financeiramente, doando todos os direitos autorais para obras de caridade ou instituições espíritas. Em sua simplicidade, viveu uma vida humilde, recusando-se a usufruir dos privilégios que sua fama poderia lhe proporcionar. Chico costumava dizer que era apenas uma andorinha que ajuda a trazer um pouco da primavera. Outro aspecto do degredo foi o compromisso de Chico em lidar com as limitações da condição humana enquanto era o intermediário de grandes mensagens espirituais. Muitas vezes, ele enfrentava críticas, incompreensões e até mesmo acusações de fraude. Contudo, respondia a esses desafios com paciência e humildade, demonstrando uma fé inabalável em sua missão. Seu comportamento servia como exemplo vivo dos ensinamentos que ele transmitia. Um ponto notável em sua trajetória é o episódio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier e atribuído ao espírito Humberto de Campos. Nesse livro, o Brasil é apresentado como um país com uma missão espiritual especial, sendo uma terra destinada a receber e acolher espíritos em degredo vindos de outros planetas ou regiões espirituais densas, como parte de sua regeneração. Alguns estudiosos interpretam essa ideia como uma possível ligação com a própria missão de Chico, que teria vindo à Terra para auxiliar nesse processo de elevação espiritual. Chico Xavier enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida,
incluindo problemas de saúde, como dificuldades respiratórias e visuais, que o acompanharam por décadas. Mesmo assim, nunca deixou de atender as milhares de pessoas que buscavam sua ajuda. Em Uberaba, cidade onde viveu por grande parte de sua vida, ele se tornou um símbolo de acolhimento, dedicando horas a psicografar mensagens e atender aqueles que buscavam consolo. O degredo de Chico Xavier, assim, é uma metáfora para sua renúncia às comodidades que poderia ter tido e para sua aceitação de uma vida de sacrifícios em prol de um bem maior. Ele foi um espírito que, ao escolher reencarnar na Terra, assumiu o compromisso de iluminar caminhos e trazer esperança para aqueles que enfrentavam a dor e a incerteza. Sua trajetória serve como um exemplo prático de como a espiritualidade pode ser vivida no cotidiano, mesmo em meio às adversidades. Sua obra, além de difundir os valores do espiritismo, tocou milhões de vidas, independentemente da crença religiosa de cada um. Chico Xavier mostrou, em palavras e ações, que o verdadeiro sentido da vida está no amor ao próximo, na humildade e no serviço desinteressado. Assim, sua passagem pela Terra pode ser vista como um degredo que ele aceitou com alegria e resignação, deixando um legado eterno de luz e inspiração para as futuras gerações.